o crepitar das chamas devorava o papel com uma fome voraz. Antônio, de costas rígidas, via o cheque de 38 milhões de euros encolher, enegrecer, transformar-se em cinzas sobre a lareira da velha casa de família em Sintra. O pai, João, segurava o isqueiro ainda aceso, os olhos ingestados de raiva e algo que parecia medo. Pronto. Acabou-se a pouca vergonha, cuspiu João, a voz tremendo. O teu avô enlouqueceu antes de morrer. Deixar tudo a ti por causa dessa. Dessa abarracal que tu és. Nunca. Antônio sentiu o chão sumir-lhe debaixo dos pés. 38 milhões. A fortuna que poderia salvá-lo da asfixia daquela família, da cidade pequena onde todos sabiam que ele amava homens. O dinheiro que lhe permitiria fugir com Miguel, começar uma vida longe dos olhares, das murmurações, do ódio disfarçado de preocupação religiosa. Mas agora era cinza. Ele não gritou. Não chorou. Apenas olhou para o pai, aquele homem que o criara com mão pesada e palavras duras, e perguntou baixinho: por que é que me odeias tanto? João virou-lhe as costas, como sempre fazia quando a verdade ameaçava emergir. Não te odeio. Odeio o pecado. Antônio saiu da sala sem mais uma palavra. O ar frio da noite de dezembro bateu-lhe no rosto enquanto descia a encosta em direção à estação. No bolso, o telemóvel vibrou. Era Miguel. Estás bem? O teu pai ligou-me. Disse que queimou tudo. Antônio parou no meio da rua deserta. As lágrimas, que se recusara a derramar lá dentro, agora escorriam livres. Ele queimou, Miguel. Queimou o cheque. Queimou o futuro que a gente sonhava. Do outro lado da linha, silêncio pesado. Depois, a voz de Miguel, baixa e decidida: então vamos construir outro. Encontra-me amanhã no Cais de Belém. Às 7. Trago notícias. Antônio queria acreditar. Queria tanto. Mas dentro do peito, uma voz sussurrava que nada mudava em Portugal para gente como eles. Que o amor, por mais forte que fosse, raramente vencia o medo. No dia seguinte, sob um céu cinzento que ameaçava chuva, Antônio encontrou Miguel junto ao padrão dos descobrimentos. Miguel estava mais magro, os olhos fundos, mas o sorriso era o mesmo que o conquistara 2 anos antes na Faculdade de Arquitetura. Olha isto, disse Miguel, tirando do bolso um envelope pardo. Chegou ontem ao escritório do notário. O teu avô deixou outra coisa. Não era só o cheque. Antônio abriu o envelope com mãos trêmulas. Lá dentro, uma carta manuscrita e um segundo documento. A carta começava assim: Meu querido neto Antônio. Se estás a ler isto, é porque o João já fez alguma estupidez. Ele sempre teve medo do que não entendia. Mas tu foste a luz da minha vida nos últimos anos. Quando me contaste quem eras de verdade, pela primeira vez senti orgulho de ser teu avô. O cheque era uma isca. Queria ver se o teu pai era capaz de te roubar a herança por ódio. Se queimou, como suspeito, então ativa-se o verdadeiro testamento. A verdadeira herança não são 38 milhões. São 212 milhões de euros, investidos em fundos no estrangeiro, propriedades em Lisboa, Porto, Algarve, e uma participação maioritária numa empresa de energias renováveis que vale mais do que tudo isso junto. Tudo em teu nome, irrevogável, protegido por lei suíça. O teu pai não pode tocar. Mas há uma condição: tens de viver a tua verdade. Sem medo. Com amor. Avô Francisco. Antônio deixou cair o envelope. As pernas fraquejaram. Miguel segurou-o antes que caísse. 212 milhões, murmurou Antônio, incrédulo. Ele protegeu-me. Protegou, confirmou Miguel, a voz embargada. Mas Antônio. Há mais. O notário disse que o teu pai já sabe. Tentou contestar judicialmente esta manhã. Perdeu. Está furioso. E perigoso. Naquele momento, o telemóvel de Antônio tocou. Número desconhecido. Atendeu. A voz do pai, rouca de álcool. Achaste que tinhas ganho, seu maricas. Vou destruir-te. Vou destruir-vos aos dois.
Vais ver o que acontece quando se desafia Deus e a família. A chamada terminou. Antônio olhou para Miguel, o coração disparado. A herança era maior do que imaginara. Mas o ódio do pai também. E agora começava a verdadeira batalha. Os dias seguintes foram um turbilhão. Antônio mudou-se para um apartamento pequeno em Lisboa que o avô lhe deixara em segredo, no bairro Alto. Miguel ficou com ele. Pela primeira vez, dormiam na mesma cama sem medo de serem descobertos. Pela primeira vez, acordavam com o sol a entrar pela janela e o cheiro a café fresco. Mas a paz era ilusória. João não desistia. Ligava de números bloqueados, deixava mensagens de voz cheias de Bíblia e ameaças. Arrepende-te antes que seja tarde. Deus castiga os sodomitas. Uma noite, alguém atirou uma pedra à janela do apartamento. No vidro, escrito com batom vermelho, pecadores. Antônio começou a ter pesadelos. Sonhava com o pai a queimar não o cheque, mas fotografias dele e Miguel abraçados. Acordava suado, o peito apertado. Tenho medo que ele nos faça mal de verdade, confessou uma madrugada, encostada ao peito de Miguel. Miguel acariciava-lhe o cabelo. Não vamos deixar. Temos dinheiro agora. Podemos contratar segurança. Mudar de país se for preciso. Mas Antônio abanava a cabeça. Quer ficar. Quero provar que podemos viver aqui. Como nós somos. A empresa do avô, a Verde Futuro Energia, convocou para uma reunião de emergência. Antônio, aos 27 anos, tornou-se o maior acionista. Os administradores, homens de meia idade habituados a lidar com Francisco, olhavam-no com desconfiança. Um deles, o engenheiro Ramos, perguntou diretamente: vai manter a direção ou vai vender? Porque isto aqui não é brincadeira de meninos. Antônio sentiu a raiva subir. O meu avô construiu isto do nada. Vou aprender. E vou fazer melhor. Na saída, recebeu uma mensagem anónima, uma fotografia dele e Miguel a beijarem-se na varanda, tirada de longe. Acompanhada da frase: cuidado com o que mostras ao mundo. O medo transformou-se em paranoia. Começaram a fechar cortinas. A evitar certos sítios. Miguel sugeriu denunciarem à polícia, mas Antônio recusou. Vão dizer que somos nós que provocamos. Que andamos a exibir-nos. A tensão crescia entre eles também. Miguel queria lutar publicamente. Antônio queria proteger o que tinham. Uma noite, discutiram forte. Tu escondes-nos como se fossemos vergonha, gritou Miguel. E tu queres gritar ao mundo como se o mundo estivesse pronto para ouvir, retrucou Antônio. Miguel saiu porta fora. Antônio ficou sozinho, o apartamento subitamente grande demais. Horas depois, Miguel voltou. Chorava. Desculpa. Tenho medo de te perder. Abraçados no chão da sala, prometeram nunca mais deixar o medo separá-los. Mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, a notícia explodiu nos jornais: herdeiro gay recebe fortuna de 212 milhões e assume controle de gigante energética. Alguém, provavelmente o pai, vazou tudo. Incluindo fotografias. A família alargada revoltou-se. Primos que não falavam com Antônio há anos ligaram a insultar. A mãe, que vivia separada do pai há 10 anos, apareceu à porta, chorando. Filho, vem para casa. Deixa essa vida. O teu pai está capaz de tudo. Antônio abraçou-a, mas recusou. Mãe, esta é a minha vida. Na empresa, metade dos funcionários pediu demissão em protesto. Ramos liderava um motim interno. Antônio sentiu-se cercado. O dinheiro trouxera liberdade, mas também um alvo nas costas. E então chegou a carta que mudou tudo. Um envelope sem remetente, deixado na caixa do correio. Dentro, uma única frase datilografada. O Miguel não é quem pensas. Pergunta-lhe sobre o verão de 2019 em Faro. Antônio sentiu o sangue gelar. O verão de 2019. Faro. Miguel dissera que passara lá umas férias com amigos da universidade. Nunca falara muito sobre isso. Antônio também não perguntara. Eram detalhes do passado,
pensara ele. Coisas antes de se conhecerem. Mas agora a dúvida cravava-se como espinho. Aquela noite, António esperou Miguel chegar do trabalho. Miguel ainda mantinha um emprego numa pequena firma de arquitetura, recusando viver só da fortuna de António. Quando Miguel entrou, sorridente, com um ramo de flores, António não conseguiu corresponder. Preciso de saber uma coisa, disse, a voz seca. Verão de 2019. Faro. O que aconteceu lá? O rosto de Miguel mudou. O sorriso morreu. Por que perguntas isso agora? Responde. Miguel pousou as flores devagar. Fui com um grupo de amigos. Bebemos muito. Uma noite. Dormi com uma rapariga. Foi estúpido. Estava confuso. António sentiu o mundo rodar. Uma rapariga. Sim. Mas foi só aquela vez. Depois percebi que não era isso que queria. Que era atração por homens. Por ti. E porque nunca contaste. Mede que pensasses que eu era bissexual ou... Sei lá. Mede que duvidasses do que sinto por ti. António riu-se, um riso amargo. E agora achas que esconder era melhor? Miguel aproximou-se, mas António recuou. Quem te mandou aquela carta? Perguntou Miguel. Não interessa. O que interessa é que continuas a esconder coisas. A discussão escalou. Palavras duras voaram. Miguel acabou por sair outra vez, batendo com a porta. António ficou sozinho com a dúvida a corroer-lhe o peito. No dia seguinte, procurou o pai. Precisava de saber quem enviara a carta. Encontrou João numa café em Cascais, mais magro, os olhos fundos de quem não dorme. Fui eu, admitiu João sem rodeios. Queria que visses quem ele é de verdade. Um oportunista que salta de cama em cama. E tu achas que isso me faz voltar para ti? Faz-te perceber que essa vida não presta. Volta para casa, António. Ainda és meu filho. António levantou-se. Nunca mais me procures. Mas ao sair, o pai gritou, ele está com outro. Vi-os ontem. A dúvida transformou-se em veneno. António seguiu Miguel aquele dia. Viu encontrar-se com um homem mais velho num café encheado. Abraçaram-se. Riram. O coração de António partiu-se ali mesmo. Chegou a casa e esperou. Quando Miguel voltou, António confrontou com as fotografias que tirara. Quem é ele? Miguel empalideceu. É o Pedro. Meu ex-namorado. Terminámos há 3 anos. Encontrámo-nos por acaso. Só conversamos. Abraçaste-o como se ainda fosse teu. António, pelo amor de Deus. Mas António já não ouvia. Vai-te embora. Miguel chorou, suplicou, mas António fechou a porta. Sozinho, com 200 milhões no banco e o coração vazio, António percebeu que a maior herança do avô não era dinheiro. Era a capacidade de confiar. E ele acabara de perdê-la. Os dias tornaram-se cinzentos. António afundou-se no trabalho. Reuniões intermináveis, viagens a projetos eólicos no norte, noites em hotéis impessoais. Evitava o bairro alto. Evitava memórias. Ramos, o engenheiro que o desafiara, começou a respeitá-lo. António revelava-se brilhante, intuitivo, justo. A empresa crescia. Os que ficaram tornaram-se leais. Mas à noite, o vazio. Recebeu uma carta da mãe. Miguel fora à casa dela. Contara tudo. Chorara. Pedira que intercedesse. Ele ama-te, filho. Errou ao esconder, mas ama-te. António machucou a carta. Depois veio a notícia que abalou tudo. João sofrera um AVC. Estava internado em Lisboa, estado grave. António foi ao hospital contra todas as vozes internas que gritavam para não ir. Encontrou o pai ligado a máquinas, frágil, quase irreconhecível. João abriu os olhos. Vieste. Vim. Silêncio pesado.
Perdoa-me, sussurrou João. Tive medo de te perder. E acabei por te afastar. Antônio segurou-lhe a mão. Eu também tive medo. Trá-lo aqui. Ao Miguel. Quero pedir-lhe desculpa. Antônio hesitou. Depois ligou a Miguel. Miguel apareceu uma hora depois, olhos vermelhos de tanto chorar. João olhou, desculpa, rapaz. Fui cruel. O meu neto ama-te. Isso devia bastar. Miguel apenas assentiu, emocionado. Naquela noite, João piorou. Morreu de madrugada, com Antônio e Miguel ao lado da cama. O funeral foi pequeno. Família dividida. Alguns primos nem apareceram. Depois do enterro, Antônio e Miguel foram ao mirador da Senhora do Monte. Lisboa estendia-se aos pés deles, luzes brilhando. Volta para mim? Perguntou Miguel, voz trêmula. Antônio olhou longamente. Preciso de tempo. Mas não quero viver sem ti. Miguel sorriu entre lágrimas. Começaram devagar. Terapia de casal. Conversas difíceis. Verdades dolorosas. Antônio descobriu que Pedro, o ex de Miguel, era agora casado com uma mulher e tinha um filho. O encontro fora mesmo casual. A carta anônima fora o último golpe do pai, antes do AVC. Aos poucos, a confiança voltou. Mais forte, porque testada. Antônio usou parte da herança para criar uma fundação de apoio a jovens LGBT em Portugal. Chamou-a Herança de Coragem. Miguel desenhou a sede, um edifício luminoso no Príncipe Real. Um ano depois, numa cerimónia discreta mas cheia de amigos, Antônio e Miguel casaram-se civilmente. Sob o mesmo céu de Lisboa que os vira sofrer, agora celebrava. A vida parecia finalmente em paz. A fundação crescia. Jovens chegavam todos os dias contando histórias de rejeição, de medo. Antônio e Miguel ouviam, ajudavam, acolhiam. Mas o passado nem sempre fica enterrado. Uma tarde, o notário ligou. Há mais uma cláusula do testamento do Sr. Francisco. Ativa-se 5 anos após a morte ou quando o Antônio assumisse publicamente a sua orientação. Como ele casou e a fundação é pública. Antônio foi ao cartório. Lá, uma caixa forte. Dentro, cartas. Dezenas de cartas que o avô escrevera ao longo dos anos, endereçadas a Antônio, mas nunca enviadas. E um vídeo. Antônio viu em casa, com Miguel. O avô, já doente, mas lúcido, falava para a câmara. Se estás a ver isto, é porque venceste. Estou orgulhoso. Sempre estive. Quando eras pequeno e dançavas na sala ao som de fado, eu via em ti uma liberdade que eu nunca tive. Casei com a tua avó por dever. Amei-a, sim. Mas o meu coração também já bateu por alguém que o mundo não permitia. Nunca contei a ninguém. Guardei o segredo até ao fim. Mas tu, Antônio, tu és livre. Vive por nós dois. Antônio chorou como nunca. Miguel abraçou-o forte. A revelação mudou tudo. Antônio percebeu que o avô não só o protegera, carregara o mesmo peso, em silêncio. Decidiu tornar público o vídeo, com autorização legal. A história explodiu. Avô milionário revela em testamento que também era gay. Portugal debateu dias a fio. Uns condenaram. A maioria comoveu-se. A fundação recebeu donativos como nunca. Antônio tornou-se símbolo. Convidado para palestras, entrevistas. Mas recusava ser ícone. Só quer viver. Amar. Ser. Uma noite, no apartamento agora cheio de livros e plantas, Miguel ajoelhou-se. Queres adotar comigo? Antônio sorriu. Quero. Meses depois, uma menina de 4 anos, retirada a pais toxicodependentes, entrou nas suas vidas. Chamaram-lhe Francisca, em homenagem ao avô. A primeira vez que ela chamou papás aos dois, Antônio sentiu que a herança verdadeira chegara. Não era dinheiro. Era amor. 5 anos depois, a família crescia.
Francisca tinha 9 anos, esperta, curiosa, com o riso fácil de Miguel e a teimosia de António. Adotaram também um rapaz adolescente, o Tiago, que chegara à fundação fugido de casa aos 15. A casa em Sintra, a mesma onde o cheque fora queimado, foi restaurada. Tornou-se lar de fim de semana, cheia de vozes e vida. Num domingo de primavera, reuniram a família alargada que restava. A mãe de António. Alguns primos que, com o tempo, pediram desculpa. Fizeram um piquenique no jardim. Tiago tocava guitarra. Francisca dançava. António olhou em redor e sentiu o peito cheio. Miguel aproximou-se, passou-lhe o braço pela cintura. Lembras-te quando achavas que o mundo nunca mudaria? António sorriu. Lembro. E tu lembraste-me que muda. Uma pessoa de cada vez. Na lareira da casa, a mesma lareira, agora pendia um quadro. Uma fotografia ampliada do vô Francisco Novo, sorrindo, com o olhar que agora António reconhecia, o olhar de quem ama em segredo. Ao lado, outra fotografia, António e Miguel no dia do casamento, com as crianças ao colo. 2 gerações. 2 amores escondidos que finalmente se libertaram. À noite, depois de as crianças dormirem, António e Miguel sentaram-se na varanda. O céu estava estrelado. Lisboa brilhava ao longe. Sabes o que o avô me ensinou? Perguntou António. O quê? Que a maior herança não é o que deixamos no banco. É o que deixamos no coração dos outros. Miguel beijou-o suavemente. E nós estamos a fazer isso. António encostou a cabeça no ombro dele. O cheque queimado fora apenas o começo. A verdadeira fortuna era aquela, amor que sobrevivera ao fogo, ao ódio, ao medo. Amor que, enfim, podia arder livre.